Olá, meus amigos inscritos aqui no canal Conversa do PH, sejam bem-vindos para mais uma conversa neste sábado. E você que ainda não está inscrito, esteja convidado a se inscrever e participar conosco das reflexões diárias que nós trazemos aqui no canal acerca dos problemas do nosso cotidiano. A reflexão que eu trago para a discussão de hoje é exatamente o papel que está sendo desempenhado pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, na coordenação do enfrentamento da pandemia de Covid-19. Na minha percepção, a cada semana que passa, o Bolsonaro dá sinais claros e evidentes de que está mais surtado que na semana anterior. É um presidente perdido, é um presidente atabalhoado e que não é capaz de articular as instituições, articular os políticos e a própria população em torno do enfrentamento dessa pandemia. Ele começou lá atrás chamando a Covid-19 de uma gripezinha. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Depois ele disse que não era coveiro para se preocupar com a quantidade de brasileiros mortos, que ele jurou durante a posse defender à luz da Constituição, das ameaças externas e internas. 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa, como foi Não sou coveiro. Tá? Depois ele começou a dizer que a pandemia ia atingir todo mundo e que todo mundo ia pegar e que era assim mesmo e que todo mundo algum dia iria morrer. Uma neurose, 70% vai pegar o vírus, não tem como. É loucura. Finalmente, ele se abraçou com a hidroxicloroquina e usa a hidroxicloroquina quase que diariamente para justificar a forma de atuação dele e a forma de atuação do seu governo. Já andou levantando uma caixa de hidroxicloroquina no meio de uma multidão de apoiadores como se fosse um troféu erguido no final de campeonato. Chegou ao cúmulo de oferecer uma caixa de hidroxicloroquina para uma EMA. Então, quer dizer, é um presidente totalmente desnorteado. Já andou passeando, antes de contrair a Covid-19, no comércio de Brasília, sem máscara, resultando em aglomerações, expondo as pessoas, participando de atos antidemocráticos, resultando em mais aglomerações. E agora, mesmo testado positivo 3 vezes para a Covid-19, foi flagrado passeando de moto nos arredores do Palácio do Planalto e conversando com garis que estavam limpando o jardim sem máscara. Então, quer dizer, esse é o nosso presidente negacionista, despreparado, desqualificado para ocupar o cargo máximo do Brasil, o cargo público máximo de nossa República e que tem como atribuição precípua, à luz da Constituição, proteger o povo brasileiro. Jair Messias Bolsonaro está cada vez mais confuso, demonstra essa confusão mental no seu cotidiano, diariamente, e está inclusive expondo a população brasileira a um risco muito grande. Nós já somamos quase 100 mil mortes por Covid-19. Até agora não há um plano nacional de enfrentamento, plano esse que inclusive foi previsto num documento do Exército Brasileiro que eu mostrei no dia de ontem, e esse documento foi omitido, esse documento foi rejeitado pelo governo e pelo atual ministro da Saúde, o general Pazuello. Dessa forma, o Brasil caminha a passos largos para se arrastar nessa crise por muito mais tempo que os demais países e atingir números muito maiores que os outros países. Segundo a Universidade de Washington, nós vamos chegar ao final do ano com mais de 200 mil mortos por Covid-19 no Brasil. E olha que o Imperial College disse lá no mês de março que, no melhor dos cenários, nós iríamos ter 44 mil mortes. Todo mundo achou que isso era um absurdo. E nós já vamos com o dobro dessa quantidade de mortes. E é por tudo isso que nós brasileiros devemos refletir bastante antes de darmos o nosso voto de confiança
para um político ocupar qualquer que seja o cargo público nesse país. Esse ano é ano de eleições municipais, onde nós iremos eleger novos vereadores e novos prefeitos no país, e essas eleições municipais servem de base para as eleições gerais de 2022. É necessário, portanto, que nós comecemos a observar as lideranças progressistas que existem no Brasil e que possam apresentar à nação um projeto de desenvolvimento sustentado na democracia, sustentado no respeito à população, sustentado na redução das históricas desigualdades que nós sofremos nesse país. O que nós temos visto é que a pandemia tem servido como uma cortina de fumaça para mascarar as ações de Paulo Guedes, que está fazendo a boiada do neoliberalismo passar sem que a população perceba as maldades que estão sendo implementadas nesse país. É urgente que a gente passe a fazer essas reflexões, é urgente que a gente passe a observar melhor o que está acontecendo e que a gente não se sugestione com os robôs e os perfis falsos que estão nas redes sociais, alimentando o ódio do bolsonarismo. Nós precisamos urgentemente dar um novo rumo para o nosso país, porque está provado que Jair Messias Bolsonaro é apenas um fantoche desequilibrado nas mãos de um sistema que se apoderou da máquina pública brasileira para aprofundar as desigualdades e aumentar ainda mais a concentração de renda nas mãos de meia dúzia de canalhas da República. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha, um forte abraço e até a próxima.